vocês terem uma noção, né? Eles perderam processo no Brasil, perderam processo nos Estados Unidos, pelo visto perderam processo na Romênia, porque eu me interessei, né? Me interesso por uma moça de lá também. E eles tentaram recorrer a alguma coisa aqui no Brasil em 2022 para 2023. Pelo visto, tentaram fazer com que eu não fosse notificado também, ou não tivesse acesso a alguma indenização ou bem que eu teria direito a receber. Por isso eu não recebo a rescisão de meu pai, mesmo eu sendo herdeiro até hoje, meus direitos, né, de herdeiro, conforme tem na Constituição Federal, me são alienados por causa desse tipo de gente, dessa situação terrível, constrangedora e de violência processual que eu sofro. E só para vocês terem uma noção, e eles sempre perdem. Inventam dados fraudulentos, saem de instituição em instituição, dizendo que é uma avaliação psicológica em andamento, que há um processo de interdição em andamento. Não existe, gente, mas nada disso. Eles, pelo visto, estão até impossibilitados de abrir novos processos referentes a isso, porque perderam uns outros e até hoje não notificaram. Pessoal de Alagoinhas, do estado que for, onde eu estiver, o que eles entregarem esses documentos para vocês, as empresas, busquem denunciá-los, acionar os órgãos de justiça, tendo noção de que eles têm corruptos dentro desses órgãos. Vocês têm que ver até como vocês vão encaminhar isso. Quando eles chegarem, por exemplo, supermercados que eu compro como G Barbosa ou a empresa Natura, dizendo que tem processo de interdição, ação judicial, de que tem que passar por um período de avaliação psicológica, denuncie, chame a polícia, chame meus advogados. Se eles disserem que tem alguém do Ministério Público com eles lá acompanhando, o advogado meu acompanhando, desconfie, acionem outros. Quanto mais gente vocês acionarem e denunciarem, melhor. Eu tô com tal e tal demanda aqui daquele menino lá de Alagoinhas, daquele problema tal que responde processo contra aquelas pessoas. Tem gente aqui criando golpe, querendo abrir que eu faça tal e tal coisa. Eles pedem até para adulterar produtos. Adulterar produtos que eu compro, como perfume, né? Produtos alimentares, alimentícios, produtos de higiene, tudo isso. São extremamente perversos. Os produtos que eu compro até de autocuidado, um perfume masculino, sabe o que foi que fizeram? Furtaram. Furtaram para alguém poder colocar num relatório de que eu supostamente comprei um presente para um homem. Eu uso perfume masculino, aqueles perfumes que tem, às vezes, um gosto não, um cheiro, né, gente, de fruta, como castanho, açaí, tem um cheiro um pouco diferenciado, que pode ser unissex. Mas eu compro mais agora perfume masculino. Eles estão querendo até ter acesso aos produtos, aos frascos de perfume masculino que eu tenho, para utilizar como prova no judiciário. Dizer que eu tenho um suposto namorado aqui, ó, o perfume foi Tailã que me deu. Porque o boleto da empresa vem em meu nome, da Natura vem em meu nome, o comprovante de pagamento sou eu que pago e compro para mim. Comprei um kit de presente que tinha perfume, shampoo, um bocado de coisa da Natura para mim, eu não vou presentear ninguém. Eu tenho registrado isso aqui em vídeo até para a empresa ter noção. E para qualquer um do judiciário ter noção que eu não tenho namorado nenhum, não tenho interesse em homem nenhum. Gente, as ações que eles criam são totalmente abusivas e lesivas, violadoras de direitos. Seja direitos do consumidor, direitos de constituir família como eu quero, casar com uma mulher e constituir família que eu quero, né? Direitos trabalhistas, de tentar me prejudicar dentro do ambiente de trabalho. É toda uma situação de violência processual por causa da demanda tecnológica e por causa de demanda de conspiração política que eles inventaram. Porque nas situações que fala de interdição, de avaliação psicológica, isso já foi superado. Existe todo um histórico de processos que eles perderam referente a isso. Eles buscaram até camuflar ou retirar do sistema os dados referentes a esses processos por causa da questão de jurisprudência. Para os Estados Unidos não ter acesso a isso, quando eles estavam na época com um discurso tentando alegar que eu teria algum tipo de incapacidade mental ou deficiência. Tanto os servidores corruptos da justiça como da polícia buscaram esconder esses processos, que eles perdem há anos.
Isso tudo, gente, porque eles queriam premeditadamente enganar o judiciário. A forma como eles se movem não é de um policial íntegro, justo, com ética, não é de um psicólogo, de um juiz, de um promotor, de um membro de um Ministério Público que seja ético, que siga a lei. Eles não tentam observar e descobrir provas, investigar. Eles tentam manipular dados e criar provas falsas. Você acha que uma pessoa que se coloca para furtar produtos dos outros e dizer que um estuprador ganhou um presente meu, apresentar isso como prova, é um funcionário ético? Eu sei que o boletim de ocorrência está feito, os processos vão se abrir. Eu vou saber quem foi em algum momento que forneceu a eles acesso a isso, quem foi o estuprador, né, o agressor que está fingindo que ganhou presente meu, quem foi o psicólogo, o policial que detalhou isso em relatório, prestou como informação, de que eu teria um suposto namorado que eu comprei presente, frasco de perfume masculino para um homem. Essa pessoa vai ser processada, vai ter até pedido de prisão sendo feito, assim como de indenização. Só para vocês terem uma noção da violação de direitos, até as práticas de autocuidado ou de saúde que eu tenha são comprometidas por essas pessoas. Mas eles não buscam abrir o processo nem notificar, apenas cometer crime. Quanto mais o tempo se passa, não me levam para a audiência e buscam violentar cada vez mais parentes meus. Irmão meu nunca falou para mim que eu teria algum tipo de problema, nem indicou profissional nenhum. Eles conseguiram espancar ou violentar meu irmão, a ponto até dele trazer agora um falso testemunho, dizer que precisa me acompanhar em algo ou entrar em algo, ameaçam ele ou a família e dizer que eu teria algum problema, eu precisaria de algum tratamento psiquiátrico, de alguma intervenção. Compreendem, gente, a gravidade? Gente, é só abrir o processo, já que eles estão falando a verdade, torne as coisas públicas, cada um presta sua defesa e o juiz analisa. Tá óbvio que eles não estão falando a verdade, é óbvio que eles são criminosos. É isso que eu tô querendo dizer a vocês. Eles estão esperando até eu dormir, ficar aqui inconsciente, descansando em minha casa, tendo um membro da justiça, de um órgão de justiça, da segurança pública, que finge que me acompanha, né, como se estivesse prestando, porque tem as equipes, com certeza deve ter. Equipes do Ministério Público, da Segurança Pública, que fica de olho, ou que acompanhava sobre o caso, porque eles fazem parte do processo de alguma forma. Essa pessoa consegue ficar com o turno da madrugada ouvindo e permite, manda trazer os familiares. Os familiares sob coação, vai abrir a porta para os outros, os agressores ou supostos amigos entrar. Esperam eu dormir para aprontar isso. E quem manda também passar motos com descarga alterada, dizendo que eu fazia parte de gangue, que teria um suposto namorado que me segue de moto. Isso tudo, ó, eu quero até que vocês ouçam. Prova falsa. Coisa mais fácil eles mandarem um moleque passar com descarga alterada pra lá e pra cá. E início a audiência eles dizem, meu filho, isso aí é um bandido. Ele tem até namorado com descarga de moto alterada, que é de gangue, que vive passando pra lá e pra cá ameaçando ele. Isso aí, gente, é eles mesmos que produzem. Com provas falsas, eu nunca tive namorado de gangue nenhum, nem que ficasse subindo e descendo de moto. Tudo informação falsa, de relatórios falsos, de profissionais corruptos que em algum momento se predisporam a fazer esses documentos contra mim, solicitando algum tipo de interdição que perderam. E eles buscaram esconder isso tudo do judiciário, todo esse histórico de processo de jurisprudência. E até eu mesmo, quando eu vou sozinho tentar solicitar ou fazer consulta a processo sobre o meu nome, sobre o meu número de CPF, não consta no sistema. Olha a gravidade da situação. Veja como eu preciso conversar com os órgãos de justiça de forma clara, como os órgãos de justiça precisam conversar comigo diretamente.
né? Tantas pessoas e tantas foram acusadas por eles falsamente, como Ludmila Ficina, Jus Cardoso, a própria mulher que eu gosto na Romênia. Eu desconfio que ela sofreu violência e coação deles, com certeza, para mudar até o testemunho. Cara, eles são terríveis. Isso tudo porque eles querem inventar que eu me relaciono com homem. Em outro país, eles tentam inventar isso. Que existe até alguma probabilidade de eu estar casando com algum deles. Olha que absurdo. Eles tentam agora botar essa gente até dentro do meu condomínio quando eu tô dormindo, para dizer que tem algum tipo de convivência comigo, entende? Eu soube até que eles tinham uma proposta, gente, de investigação, parece que de 12 anos, onde nos 6 primeiros anos acontecia algo e que eles iam ver, né, supostamente eu iria casar com algum homem ou um desses que disse que se relacionava comigo, que foi agressor sexual. Os próximos 6 anos seria desse cara tentando comprovar algo, fazendo algum tipo de avaliação e investigação. Gente, eu já expressei em rede social até que eu tenho interesse em casar com mulher. Eu até o momento não estou vivendo com a mulher que eu amo. Não tentei pedir ela diretamente casamento ou estar morando com ela, porque esses processos não se abriram, a gente ainda não pôde estar junto presencialmente. Para eu saber se ela tem a mesma intenção, os mesmos interesses que eu. É apenas por isso, porque eles tentam atrapalhar a minha vida em tudo. Se dependesse de mim, eu já estava mesmo morando com a mulher, cuidando de minha vida. Eles não querem nem abrir processo, nem notificar, e ainda vão para um sistema judiciário de outro país inventar que eu me relaciono com homem, ou que tem probabilidade de um homem se casar comigo, imagine. Eu sei que quando o sistema judiciário de lá teve acesso a essa informação, parece que esses 12 anos de investigação que eles solicitaram em 2021 caiu para 6, né? Esses outros 6 anos que ainda teria, supostamente eles dizendo que eu ia casar com um homem, ou investigar algo, ia botar algum deles para morar comigo, isso aí já caiu por terra, já foi até cancelado. Então acho que é só esses anos que teve, 2021, 2022, 23, 24, 25, que estavam contando algo, né? Porque eu não vou casar com homem. Já viram que é mentira. Inventaram que eu me drogo. É mentira. Eu não utilizo meu salário para comprar droga. Inventaram que eu não tenho trabalho, eu tenho trabalho. Toda vez que termina um período de afastamento que eles criaram, eles tentam criar outro para parecer que eu não tenho trabalho. Só para vocês terem uma noção da gravidade dos fatos. Inventaram que eu preciso tomar medicamento psiquiátrico, que eu teria câncer, diabetes ou algum IST. Não tenho nada disso. Só para vocês terem uma noção. Pô, gente, é grave, viu? É muito grave a situação aqui. Infelizmente, é uma quadrilha muito perigosa, né? Os famosos que eles estão acusando, que se cuidem. Contratem mais seguranças, né, para os seus familiares e para si próprio, porque eles violentam e ameaçam pessoas, sim. Buscam monitorar, espionar, conhecer a rotina, não é à toa. É para em algum momento eles intervirem com violência e mudar até o testemunho de vocês, né? Então, nós da sociedade aqui brasileira somos vítimas. Eu, quando falo isso aqui, eu sei que eu estou falando com um coletivo de pessoas que foi também acusado falsamente por eles. Estamos na mesma. Infelizmente, né? É triste de se ver um país como o Brasil tendo a existência de uma organização criminosa desse tipo, que além de traficar, explorar pessoas, conseguiu colocar um deles no exercício da presidência de um país. Depois de descoberta, essa pessoa conseguiu agir da forma mais perversa possível com seus filhos, ao invés de ter, no mínimo, do mínimo, a hombridade de assumir seus crimes, né? De fazer uma delação adequada. Eu falo por mim. Eu falo, às vezes, tentando me imaginar ou analisar no lugar. Se eu fosse envolvido com isso, eu soubesse algo, eu teria feito delação, falar da verdade, era o mais coerente a fazer. Até para não sofrer uma pena mais pesada, né? Seja em outro país ou aqui. Eu já teria ido reportar algo, se eu tivesse culpa, entende? Do crime, mas a pessoa que tem culpa, que sabe das coisas pesadas, tá tentando criar álibis. Foi por isso que eles foram, né, de avião com gente da PF ou gente do FBI em 2021 acompanhando aquela pressão toda e começaram a fazer essa
propaganda massiva de fake news toda. Queriam fazer a gente acreditar até que o exército americano daria apoio a eles para fazer uma situação de intervenção militar no Brasil, quando eles, na verdade, é que são os criminosos. Por que não teve intervenção militar aqui no Brasil das Forças Armadas americanas ou dos Estados Unidos? Porque perceberam que o que eles informam não era verdade. Por isso que nada disso ocorreu nem anos passados, nem vai ocorrer agora. E se os Estados Unidos adentrar aqui ou intervir em algo, é para dar apoio ao Brasil na resolução do problema dessa organização criminosa e para resolver a questão do aparelho, da tecnologia que é patrimônio americano. Eles têm que cuidar do que é deles, que é patrimônio deles, assim como se fosse uma situação em que o Brasil descobrisse um patrimônio tecnológico ou algo do país deles, né, sendo utilizado de forma criminosa, lá fora, por outras organizações, teria algum tipo de cuidado e cautela extrema e iria lá para resolver. É por isso, se ocorresse algum tipo de interferência, intervenção, suporte, o acompanhamento dos órgãos americanos. Mas o que é que eles fizeram aqui, até hoje tentam fazer? E solicitam a eles intervenção, apoio às vezes do exército, de forças armadas, dizendo que aqui o povo estaria em conspiração política, que eles são vítimas de algo. Quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos, o primeiro vídeo explicando alguma situação, né, no início desse ano, se eu não me engano, em fevereiro, período de carnaval, mais ou menos assim. Sabe o que foi que eles disseram? Lá pra fora, que eu fiz um vídeo sobre ameaça com ação. Porque deveria ter meu testemunho, como é que se fala, descredibilizado, retirado, descartado, porque teria sido ameaçado. Em momento nenhum eu fiz esses vídeos sobre ameaça. Eu estou fazendo esses vídeos não é para influenciar julgamento de ninguém, é apenas para ter meu direito de defesa garantido. Para os órgãos de justiça e da segurança pública do Brasil e de outros países como os Estados Unidos e Romênia saber que eu não estou indo em audiência, não é porque eu não queira, é porque eu não sou notificado. Que eu não prestei informações mais claras, detalhadas e adequadas porque eles estão atrapalhando, criando interferência e coação nos processos, nas investigações, premeditadamente. Vocês estão lidando com gente fraudulenta que, de forma intencional, se predispõe a enganar o judiciário, gente. Pensa em uma pessoa filmar que está fazendo uma notificação de um processo avisando ao outro alguma data ou algo assim, e não avisar nada, somente apenas inventar uma prova para dizer ao juiz que explicou, que notificou, e eu que não quis aparecer, que deveria ter a minha prisão decretada ou ser levado para outro país detido, para poder comparecer em audiência, mesmo detido de forma forçada. Foi isso que fizeram, tentar enganar o judiciário de lá. Por isso que eu acho que até hoje não me prenderam, ou nem iam cair nessa conversa deles, né, de precisar de intervenção militar no Brasil. É uma loucura o que eles inventaram, que eles criaram até contra ministros de justiça para não poder adentrar em outro país. Mas agora eu acho que está ficando claro, né, o porquê de tanta fake news, de tanta desinformação, o porquê de tanta restrição, às vezes, dessas questões de ir, adentrar em outro país ou perguntar sobre alguma coisa. O certo é que as pessoas precisam dialogar sobre o que se passou, sobre o que se tem passado, para que as coisas se esclareçam da melhor forma possível. Enquanto os processos não forem notificados, o Ministério Público, seja STF, os outros órgãos de justiça, que participaram de processos em anos passados, né, referente a mim, ou que ganhou alguma causa que está esperando chegar algum prazo para notificar, onde é que vão contar isso para ele? É o que eu já ouvi alguns falando, né, expressando. É o que vocês precisam fazer, notificar. Porque eu tenho interesse em processar todas essas pessoas que violaram meus direitos. Cadê o número do processo que me negam? Isso é violência processual. O conteúdo do processo, o acesso a tudo na íntegra, o meu direito à participação, o direito de defesa garantido, o direito ao acesso aos meus bens e indenizações. Tudo isso
Isso é um absurdo que está ocorrendo, gente. E todos os órgãos, possivelmente a maioria deles também foi acusado falsamente em outro país, né, colocados como suspeitos, assim como pessoas famosas foram colocadas como suspeitos por causa deles.